Nós saudamos a todos que estão conosco com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um Família, um projeto de Deus. E vamos hoje encerrar e continuar a encerrar com o tema A Casa Edificada em uma Cidade Murada. Aqui conosco o pastor Guilherme, Pai do Senhor. Paz do Senhor, pastor Marcelo, também todos os irmãos, amigos que estão assistindo, que Deus abençoe. Amém. Eu queria aproveitar, antes de ler o texto, Guilherme, mandar um abraço a todos os irmãos e as igrejas da região de Santos, que sempre contamos com os irmãos, pastores, as ovelhas, que são muito queridos, que Deus os abençoe. Amém. Vamos então ler o texto que dá base a esse assunto. O texto está no livro de Levíticos, capítulo 25, verso 29 e 30, diz assim: E quando algum vender uma casa de moradia em cidade murada, então a pode resgatar até que se cumpra o ano de sua venda. Durante um ano inteiro será lícito seu resgate, mas se passando-lhe um ano inteiro ainda não for resgatada, então a casa que estiver na cidade, que tem muro, em perpetuidade ficará ao que a comprou. Pelas suas gerações não sairá no jubileu. Amém. Para aqueles que não assistiram a semana passada, nós estamos falando sobre a casa construída em uma cidade murada, porque a lei trazia algo a mais, que não cabia a casa construída em uma cidade que não tinha muros. Então, até falamos, né, Guilherme, da diferença de valor. Exatamente. Se você fosse comprar uma casa, adquirir uma casa em uma cidade que não tinha muros, o valor era menor. Por quê? Por questões óbvias, porque a segurança era muito menor. Então, os inimigos, o adversário, conseguiam invadir essa cidade com muita facilidade, porque não tinha muros, e levava os filhos cativos, as esposas, ou seja, são lares, são famílias que não têm proteção espiritual do Senhor. Porque o próprio Senhor, relembrando o programa passado, se identifica e se revela como este muro, falando de Jerusalém. Eu serei como muro de fogo em sua volta. Então são lares que estão completamente expostos. E a casa construída na cidade murada são aquelas casas, são as famílias que estão vivendo dentro da presença do Senhor. Que essa tem segurança. Sim. Porque o Senhor, então, o inimigo não pode vir entrar, porque o Senhor detém, como foi falado na semana passada. Foi até uma observação, um ponto a mais, que não foi falado semana passada, foi quando nós abordamos a questão hoje, quer dizer, enquanto o Senhor quer esconder a família, Isso. Hoje as pessoas estão mais preocupadas em expor as famílias nas redes sociais e onde vão. Né, põe tudo da família nas redes sociais. Não, o Senhor, então eles estão querendo derrubar muros, enquanto nós temos que construir muros para proteger a nossa família, proteger a nossa privacidade, a nossa casa. E aí tem um Provérbios 25, acho que é versículo 22, algo assim, fala assim, que o homem que não consegue conter o seu próprio espírito, Exatamente. o homem que não tem domínio das suas próprias ações, é como uma cidade sem muros. Exatamente. Ou é como uma cidade que derrubou os seus muros, né? Exatamente. Acho que derrubou. Demolida e sem muros. Ele derrubou os muros. Exatamente. Então ele não se contém, ele expõe tudo, ele fala tudo. Ou seja, o Senhor construiu os muros, o Senhor, e ele vai e derruba tudo, expõe tudo. Acho que é esse sentido, verdade, né? Exatamente. Provérbios fala isso e nos ensina a palavra, exatamente. Aquele que não consegue se conter, ele derruba os seus muros e a consequência é que a casa também vai ser destruída, não é? Então, mas nós podemos glorificar. É verdade. Que nós temos um Espírito que domina Glória o nosso ser, não é? As nossas famílias, o Espírito Santo de Jesus. Eu acho que conter aqui é o homem que não contém o seu espírito, é tentar ajudar, porque no seguinte sentido, é porque família é uma coisa tão valiosa, e é uma coisa que nós amamos tanto. Sim. E às vezes temos tanto orgulho dos nossos filhos, e do que nós temos, do que o Senhor nos deu, do que foi conquistado, que você quer contar para todo mundo. Exatamente, é Mas você precisa conter o seu espírito para não destruir muros e expor demais.
Então fica aqui então esse primeiro conselho da palavra. Vamos construir muros em relação a nós e o mundo, E o né? mundo, exato. Mas vamos aqui ao texto, então, agora. O que é o tema de hoje? É o resgate da casa. Então, o tema de hoje é o resgate da família, daquele que perdeu a sua família. Agora, o que levava aqui, e aqui não era perder a casa simplesmente por seus inimigos, quer dizer, a pessoa tinha aquela casa na cidade morada, geralmente os motivos eram por dívida ou pobreza. Então, ele tinha aquela casa dele, ele ficava endividado e ele não tinha como pagar, então ele tinha que dar a casa. Sim. Mas ele dava a casa sabendo que ele poderia ter a oportunidade de resgatar no ano do jubileu. Ou era pobreza. Às vezes ele tinha algum investimento, alguma coisa, ele perdeu tudo que tinha. Sim. Então, para poder continuar sobrevivendo, comprando alimentos, mantendo a família, ele vendia aquela casa. Então, hoje, trazendo isso para o lado espiritual, é inegável que nós temos pessoas que estão perdendo a sua casa, né? Pessoas que estão perdendo o seu lar. E os motivos estão aí, por vários motivos, né? Um deles é o que foi citado, que é a pobreza. Num caso, quando fala da família, do lar, é a pobreza espiritual. Porque a maior riqueza que nós temos é a presença do Senhor, é a palavra, é viver na presença do Senhor. A obra, a igreja, é uma grande riqueza. Então você vai se empobrecendo, você vai perdendo a salvação, você perde o Senhor, você perde a obra da sua vida, perde a igreja, você perde o evangelho e você fica pobre de espírito. Daqui a pouco você perde sua casa. Exato. Você perde sua família. E um dos motivos, né, as dívidas também, no sentido espiritual, como é que você angaria as dívidas? Você compra, troca. Decisões mal tomadas. Decisões mal tomadas, não consultadas, às vezes ao Senhor até, e você vai se endividando. Nós estamos falando aqui do aspecto espiritual, você vai se endividando, daqui a pouco você não tem mais o que fazer, você já perdeu tudo que você tinha. E geralmente, olha só, a última coisa era a casa. Ia perdendo, ia trocando, ia tentando recompor aquela dívida, e no final não tinha mais o que fazer a casa. E às vezes a família, ela vê o sofrimento, ela vai, daqui a pouco perde a família. E Deus não quer isso para nós, não tem isso para nós, porque Ele é um Deus restaurador, né, de todas as coisas. E você sabe que a gente pode fazer uma aplicação até prática. A aplicação mais importante foi o que o Guilherme falou sobre dívida. Mas a dívida, no sentido também financeiro, é uma das piores coisas dentro de uma família. Sim. Tem uma coisa que destrói um casamento, é dívida. Porque aí um começa a culpar o outro, porque você fez aquilo, você fez aquilo outro. A dívida muda o humor de qualquer pessoa. Sim. Não tem quem fique com bom, é muito difícil manter um bom humor. Porque a dívida te corrói por dentro, o credor, e aquilo fica na tensão. E aí você leva isso para dentro de casa, isso afeta as crianças. E a melhor forma de você evitar dívidas, já foi falado pelo Guilherme, é consultar o Senhor. E não dar um passo maior que a perna. Exatamente. Cuidado, às vezes é melhor você fazer uma coisa mais cautelosa e viver em paz, porque a dívida tira a paz de qualquer pessoa. Ninguém tem paz sabendo que tem que pagar uma coisa que não tem como pagar. Exatamente. E que vai ter que abrir mão da qualidade de vida da família, do padrão, e dizer ao filho que o que ele podia não pode mais. Então, muita cautela com essa questão. E outra coisa que a gente falaria, né, Guilherme? Aqui é a casa, né? Hoje aqui no texto, né, a pessoa tinha que perder a casa. Hoje ele perde o lar. Ou seja, você continua tendo uma casa hoje, mas não tem um lar mais dentro dele. Exato. Porque lá é uma coisa, casa é outra. Tem muitas pessoas que têm casa, mas não tem um lar. Porque o lar já se foi. Porque é um lugar onde ninguém fala com ninguém mais, ou que ninguém respeita mais ninguém, ou virou um campo de batalha, cheio de trincheiras, um com raiva do outro. Isso não é um lar. Sim. É uma casa, é uma família que não tem um lar. Exatamente. Que lá
quer dizer um ambiente de amor, de cumplicidade, um ambiente onde você pode ficar à vontade, onde as pessoas se respeitam, se entendem e se amam. E se amam. E muitos, quando essas questões são faladas, acabam perdendo o lar. Sim. Mas vamos agora no resgate. O resgate. Era possível resgatar? Era possível. A pessoa que perdeu aquela casa, que às vezes recebeu por herança, ou que ele mesmo edificou por problemas, decisões não tomadas, dívidas, pobreza, havia a oportunidade do resgate, que era quando chegasse o ano do jubileu. Então, durante todo aquele ano, ele poderia resgatar aquela casa. Ele poderia resgatar. Sim. E aí, traz o lado profético de Isaías 61, versículo 2, que Jesus veio para anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, aqui quando fala de um ano, está apontando profeticamente para o ano aceitável do Senhor, que foi anunciado por Jesus, que é o tempo, é o ano da graça, é o ano que vai dizer, o ano aceitável. Então, nós ainda estamos dentro desse ano, até o arrebatamento da igreja. Então, nós estamos ainda em tempo em que qualquer um pode resgatar a sua família, o seu lar na presença do Senhor. E esse ano, ele tinha um período, né, um tempo para iniciar, para acabar, e a pessoa que poderia ir lá resgatar, ou seja, aquela que tinha perdido aquela casa, ela tinha esse tempo só, era um ano. Não, depois de passado um ano, perdia-se a oportunidade. É verdade. Então, como o pastor acabou de falar, nós estamos vivendo um tempo oportuno. É verdade. Veja, irmãos, amigos que estão talvez nos assistindo, hoje é um tempo oportuno. Por mais que você falar, não tem como, minha casa... Não, Deus abrevia o tempo, Deus é dono do tempo e Ele está oportunizando. Talvez o senhor, a senhora, o senhor que talvez até um filho que está assistindo, olha, clame ao Senhor, não é? Hoje é um dia do culto da família, Isso. não é? É um dia que o Senhor está nos oportunizando, as famílias, a depositarem as demandas diante do altar do Senhor. E Ele vai resgatar, porque aquele que lança sobre Ele o cuidado, né? Ele opera, Ele toma nas suas mãos como Deus forte, o Deus provedor. E o Senhor é um Deus de oportunidade. Mas vamos entender aqui essa oportunidade. Porque ela ia acontecer no ano do jubileu, que era esse um ano de oportunidade. Então, vamos supor que ele vendeu essa casa 10 anos antes do jubileu. Porque era de 50 anos. 5 anos antes. 15 anos antes. Então, o que ele tinha que fazer? Ele vendeu, então, 15 anos antes. Ele tem 15 anos para ir guardando, para se enriquecer novamente. Porque ele chegou num estado que no fundo do poço teve que perder a família. Então, ele ia agora começar a trabalhar, ia servir, ia correr atrás, e ia começar a guardar. Por quê? Porque quando chegasse naquele ano, como era um direito dele reerguer a casa, era um direito. É um direito que nós temos em Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Ele ia guardando, porque quando chegasse a oportunidade, ele já tinha o recurso. Então veja, isso está de um dia para o outro. A oportunidade o Senhor vai criar. Ali ele é de 50 anos, agora não é mais. Porque agora é espiritual. Sim. Ele pode criar a oportunidade a qualquer momento, qualquer hora. Glória a Deus. Não é verdade? Mas você, quando chegar a oportunidade, você tem que estar preparado para ela. Para dar a palavra certa, para ter a atitude correta, para recuar, para avançar, para pedir desculpas, para construir pontes. Verdade. Dentro de casa é para destruir, não construir muros. Dentro de casa é derrubar, o muro tem que estar em volta. E não dentro de casa. As pessoas estão confundindo. O muro é em volta, para proteger. E alguns estão construindo o muro dentro da própria casa. Não é isso, não é isso. Então, aqueles que estão assistindo, que perderam lá, às vezes até estão na igreja,
Até estão todos Sim. na igreja. Mas a casa não tem um lar dentro mais. Ou aqueles que perderam literalmente mesmo, dividiu, cada um foi para o canto. Comece a buscar, comece a orar. Porque no dia em que é a oportunidade, você já vai estar em condições. Glória a Jesus. Porque imagina, né, Guilherme? Chegava o ano do jubileu, vendeu a casa 20 anos antes, ele não tinha condições, ele não tinha conseguido. Então, ele tinha o direito de resgatar e não ia poder resgatar. Exatamente. Então é tempo de buscar o Senhor, hein? Muito bom. É tempo de buscar o Senhor. Nós estamos vivendo. A palavra fala assim, nos últimos dias derramarei do meu Espírito Santo. O Espírito Santo está sendo derramado. Não está mais sob medida. E nós estamos vivendo esse derramar, é onde nós podemos alcançar. Senhor, neste derramar, derrama sobre mim essa bênção. Me prepare, me molde. Traga ao meu coração esperança. Mas ao preparo, conforme bem o pastor falou, ao preparo constante, porque há uma expectativa, talvez do senhor, da senhora, por esse dia, mas não podemos ir despreparados. Temos que estar preparados. E o melhor preparo é ouvindo a voz do Espírito Santo, ouvindo, consultando ao Senhor, perguntando ao Senhor, Senhor, onde eu estou errando? Aí você já está granjeando um recurso. Senhor, eu vou por aqui ou por aqui? Você está granjeando outro recurso. E assim você vai descobrindo os mistérios de Deus até chegar no dia. Muito bom. Até chegar no dia. Então é uma construção que não é, ela não é física ou material, mas ela é espiritual. Ela é na dependência e na disposição do Espírito Santo. Quando você está dependendo, Senhor, o que eu faço hoje? Hoje você fala isso com seu filho. Não, hoje você não fala. Hoje você não corrige. Hoje você dá uma palavra de ânimo para ele. Você está construindo. Você está construindo para resgatar a sua família. Não é? Então a mudança de postura, porque veja, quando perdeu a casa, era uma postura. A pobreza, as dívidas, a falta de zelo. Agora você perdeu. Não, então eu tenho que mudar minha postura. Então agora o que era falta de zelo, agora eu estou trabalhando com zelo. Se eu estava trocando o tempo da minha família por várias outras coisas, não. Agora o tempo será da minha família. Antes eu trocava a minha família por outras coisas. Hoje não, hoje eu dou o tempo à minha família. Então você está tomando um caminho inverso que vai dar direito e condição de você resgatar. Amém. Guilherme, nós podíamos encerrar Amém. Fazendo uma oração por aqueles que perderam seus lares, cantando aquele louvor, edifiquei uma casa. Edifiquei. Vamos cantar o louvor e depois nós voltamos. Glória a Jesus. E eu queria encerrar falando daqueles que chegavam o ano do jubileu. Eles não tinham recursos. Não tinham recurso para rever, resgatar o seu lar. O que podia ser feito? A lei deu uma opção para esses, que era a lei do remidor. Se ele tivesse um parente mais próximo, que tivesse condições, que fosse rico, que tivesse posses, que fosse poderoso na terra, o parente poderia fazer por ele o que ele não tinha como fazer. Então esse parente vinha e ele então pagava o preço. Ele pagava o preço. Ele resgatava a casa para o seu parente. Isso era chamado do remidor. E o que nós gostaríamos de dizer aqui, muitos, você tem um remidor. Nós temos um remidor. Nós temos um parente mais próximo que é rico e poderoso na terra, que é o Senhor Jesus, que é o primogênito, nosso irmão mais velho. E ele pode fazer o que nós não podemos fazer. O remidor vinha e pagava o preço. Jesus já pagou o preço. Ele pagou o preço na cruz do Calvário para que haja a restituição da salvação, da eternidade, mas também da família, que é um projeto de Deus, que é uma instituição divina. Então não chore, porque você tem um remidor, você tem um parente próximo que vai te ajudar, que vai pagar o preço e que vai contribuir para que você possa ter
a sua família de volta. Edifiquei uma casa. Senhor, nosso Deus e Pai, nós clamamos a Ti pelo sangue de Jesus. E nós intercedemos nesse dia especial, onde temos a certeza que o Senhor Deus está remindo muitos lares, trazendo o amor, trazendo paz, trazendo a união, a alegria, a esperança, e que na nossa oração a Tua graça, o Teu Espírito possa estar agindo no meio das famílias, agindo, Senhor, operando primeiramente salvação, mas também, ó Deus, operando em cada coração, no agir, no falar, no amor fraternal, que não haja, Senhor, nenhuma investida, mas que a Tua mão de poder possa trazer alegria aos lares. Nós assim oramos e suplicamos para que haja esta restituição, a restauração das famílias. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
Que Deus abençoe a sua família e a paz do Senhor Jesus.